bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está no YouTube aí assistindo. Tô com o set temporário aqui enfiado na minha despensa por causa da minha bebezinha de 1 mês que está dormindo. Espero muito que ela esteja descansando. E fazendo um som, mas queria levar um papo sobre equipamento, que é um papo que eu tô querendo trazer para a internet há bastante tempo, porque venho acompanhando vídeos tanto de guitarristas brasileiros, mas também muitos vídeos americanos, coisas que eu gostaria de compartilhar hoje também, e que eu acho que é informação relevante para a gente trabalhar, botar o mundo afora aí, fazer som também. Primeira coisa, eu queria falar o seguinte sobre equipamento. O pessoal fica... Primeira coisa que a gente precisa entender, internalizar pra gente, para fazer música e para entender para que serve o equipamento. Em primeiro lugar interessa o músico, em primeiro lugar interessa o instrumentista. Interessa onde você vai tocar, com quem você vai tocar, para quem você vai tocar e qual é a música que você vai fazer. Muito mais do que qual é o equipamento pelo qual você está tocando. Agora, já que o equipamento é um tema importante, porque é dele que vai sair o som que a gente vai fazer, então vamos falar de coisas importantes. Primeiro, para o iniciante, o pessoal acha que tem que gastar muito dinheiro para poder ter um equipamento muito bom e esquece que algumas coisas são fundamentais. Em primeiro lugar, fundamental é você aprender, fundamental é você saber o que você vai fazer na guitarra. Então, se você quer tocar guitarrinha, aprender os acordes. Eu até acho que é importante, primeira coisa, você comprar uma guitarra, né? A primeira coisa, descobrir como que você vai aprender. Vou aprender pela internet. Eu contratei um curso de guitarra. Vou aprender com um professor da minha igreja. Vou aprender com um camarada que toca guitarra mais tempo que eu e vai me dar umas aulas. Me deixou tocar na guitarra dele por um tempo e agora eu quero comprar minha primeira guitarra. Quando eu fui comprar minha primeira guitarra, eu já aprendia violão há algum tempo com meu pai. Meu pai, violonista, me disse o seguinte: pô, eu queria comprar uma Fender brasileira que custava R$1.000 numa loja que eu tinha encontrado. Duvido muito que o cara tivesse uma Fender brasileira, provavelmente uma daquela Giannini, né, que foi fabricada por um tempo, era uma Stratocaster, custava R$1.000, R$1.200. E meu pai me convenceu do seguinte: cara, qual é a diferença que você vai tocar na guitarra de R$300, que era a Memphis, a primeira guitarra que eu comprei, e na guitarra de R$1.200, que é a tal da Fender, que você tá apaixonado aí, que você não dorme 2 semanas pensando nela. Qual a diferença você vai tocar? E de fato tem argumentos contra esse questionamento do meu pai. Primeiro, vai tocar afinado. Segundo, vai conseguir regular o instrumento. Terceiro, provavelmente quando você aumentar o volume do instrumento não vai fazer muito barulho. Pode ser que tudo isso seja verdade, mas pode ser que nada disso seja verdade. Depende do contexto que a gente está falando. Primeira coisa com um guitarrista que vai tocar num ambiente fechado, aqui estamos num ambiente pequeno, a minha despensa do meu apartamento, um ambiente minúsculo, onde compartilhamos eu e meus gatos, que vêm aqui para beber aguinha e ir no banheiro aí atrás, e eu tô aqui fazendo som porque é o lugar do meu apartamento onde vai pegar menos barulho na minha casa. Primeira coisa que uma pessoa guitarrista tem que aprender é a seguinte: como que eu não vou incomodar os outros? Porque você pode ser maravilhoso tocando lá uma música que você goste muito de tocar e que todo mundo goste de ouvir, mas você pode ser muito chato tocando 1000 vezes aquela música que só você gosta ou que só você conhece e que ninguém quer mais ouvir. E é uma delícia, né? A melhor coisa do mundo é você não ser expulso do lugar onde você mora e ser permitido continuar tocando sua guitarra porque sua guitarra não incomoda ou coisa parecida. Quantas vezes, desde que eu comecei a tocar guitarra, era meu pai gritando lá de baixo: Guilherme, baixa essa guitarra! Eu tinha um amplificador de 100 watts para tocar dentro de um quarto que tinha o chão feito de madeira. Lá embaixo o pessoal escutava os barulhos absurdos que vinham da minha guitarra. O dia que eu descobri que aquele amplificador, que era do meu pai, que ele tinha distorção, é um botãozinho que você ligava ali, que fazia um esporro do cacete. A pessoa que estava lá em casa falou assim: dá licença que eu vou sair, porque não vou ficar não. Então, vamos nós. Você quer comprar uma guitarra barata? São 3 coisas que precisa fazer. Primeira, afinar. Segunda, regular. Terceira, sonorizar. Certo?
afinar, você precisa que o instrumento seja capaz de afinar. Eu estou aqui com 3 Telecaster que eu trouxe aqui hoje para a gente conversar sobre o assunto, que é a diferença entre a guitarra barata, tá, e a guitarra um pouco mais cara. Mas isso já vai entrar. Por que eu estou falando de afinação? Porque não tem como você tocar um instrumento que não afina, não tem como você aprender um acorde de Lá maior se o instrumento ele não entra na afinação. E isso, inclusive, relacionado à questão do segundo ponto, que é a regulagem, que tem a ver com a afinação da escala, certo? Você vai regular o instrumento para afinar consigo mesmo. Isso, obviamente, a melhor coisa que você pode fazer é que um luthier faça essa regulagem, ou seja, no momento que você vai comprar um instrumento, calcula que você vai pagar o valor do instrumento, mas você vai pagar a regulagem. Eu não quero levar o meu instrumento para regular, eu já conheço de instrumento, já sei regular alguma coisa em casa. Você vai pegar a sua instrução que você teve na internet, a instrução que você teve dos cursos que você fez, ou do amigo que te ensinou a regular a sua guitarra, e você vai regular a sua guitarra, vai afinar ela e depois você vai ajeitar. Recomendo que você não faça ajuste de truss rod, né? O ajuste do... Meu Deus do céu, o que acontece com a pessoa? Que você não faça ajuste do tensor do braço do instrumento se não houver necessidade, que você vai medir ou pela sua régua de medir, tá, a curvatura do braço, ou posicionando o dedo no primeiro traste, primeira casa e na última casa, e verificando qual a folga que você tem entre as cordas e o braço do instrumento. Tudo bem? Então você comprou lá uma guitarrinha de R$300, tem uma grande probabilidade, se essa guitarrinha de R$300 regulada, ela fique com uma sonoridade adequada para você tocar no seu quarto. Então a segunda coisa que você vai precisar depois de ter sua guitarrinha, tá, regulada, tá, vai ter que regular as oitavas também, ou seja, você vai esticar os carrinhos até o ponto em que a nota solta soe afinada junto com a sua oitava na 12ª casa. Então você tem um Mi aqui e você tem um Mi aqui, para os dois estar dentro da frequência correta do Mi, você vai medir isso com um bom afinador. No caso, se você não tem um bom afinador, serve para você mesmo um afinador de um aparelho desses eletrônicos, como uma pedaleira simples, que a gente vai chegar lá também, vai falar sobre equipamento, que é um negócio que vai te servir para múltiplas coisas. E a terceira coisa que precisa fazer, você vai comprar uma guitarra, a guitarra é barata, ou cara, não interessa qual o preço da guitarra, aí que está o ponto que a gente vai chegar. Você vai sonorizar ela, você vai ouvir o som da guitarra, você vai entender quais são as frequências principais dela, e você vai trabalhar ela dentro do seu equipamento de som. Aqui eu estou com um equipamento de som reduzido, simples e esquemático, que ajuda a gente a entender tudo que pode ser necessário de fazer dentro do esquema de som, que eu preciso numa acústica de uma dispensa. Do quarto bem pequenininho, ele só interessa eu de ouvir o que eu estou tocando. E talvez no máximo fazer uma gravação simples num looper. Vou sonorizar essa guitarra, vou conhecer as frequências dessa guitarra. Por que eu estou falando de sonorização? Porque muita gente vai comprar a guitarra barata de R$300, de R$400. A minha primeira guitarra foi R$300. É uma Memphis MG32. Tem até alguém falando na internet que você devia se desfazer da sua primeira guitarra, não sei o que. Foi ótimo que eu desfiz da primeira guitarra, virou um violão de aço que na época depois sumiu e, enfim, eu tinha uma outra guitarra também que eu consegui depois juntar um dinheirinho e comprar, e foi ótimo, resolveu minha vida naquele momento. E a coisa que eu fiz errado nessa minha segunda guitarra foi imediatamente, porque ela fazia ruído, foi trocar os captadores da minha guitarra. Eu entendi o seguinte, não, minha guitarra é uma guitarra barata, se eu botar uns captadores bons nela, ela vai ficar com o som da guitarra boa. Então eu fui lá, fui na casa do Sérgio Rosar, conheci o Sérgio Rosar pessoalmente, comprei 2 captadores Quad Blade 43 dele, e botei 2 Quad Blade 43 na minha guitarra de R$500, que era uma T. Johnson. Guitarra pesada pra caramba, feita
toda de maple, altamente desconfortável, que eu comprei simplesmente porque ela tinha uma Floyd Rose, que eu achava que era a coisa mais interessante do mundo você ter uma Floyd Rose. E depois eu descobri que eu não sabia como é que usava aquilo. Aí, sonorização da guitarra, né? Comprei a guitarra, troquei pelos captadores. Comprei pelos captadores achando que eu ia tirar o som, que eu queria tirar um som com distorção. Então um captador com uma mais alta saída possível. Completamente enganado, certo? Essa guitarra foi para um luthier para fazer a regulagem e voltou com os captadores configurados completamente diferente do que o Sérgio Rosati tinha colocado, porque na hora que ele recolocou os fios do captador, ele colocou de uma forma diferente. Então veja lá se você vai comprar vai trocar o captador da guitarra, porque você ainda tem esses inconvenientes. Vamos nós. Tem um vídeo muito legal que eu vou colocar aí na descrição, que tá em inglês, é de um guitarrista que comprou uma guitarra Tajima igualzinha a essa Telecaster que tá aqui, que eu vou mostrar, e que esse cara faz um sonzão com a guitarra ligada no Fender dele, e ele diz o seguinte: pô, cara, essa guitarra barata que eu comprei por $250, trocou os saddles, os carrinhos aqui da ponte, e ficou com a guitarra. E o que ele fez foi tirar o finish aqui, né, o acabamento desse braço da guitarra, que é um braço amarelo, né, e o pessoal gosta de deslizar o dedo gostoso aqui no braço. Honestamente, para mim, nessa guitarra não faz muita diferença. Vou afinar ela aqui, mas aí surge a discussão: comprei uma guitarra barata. Essa guitarra aqui é uma guitarra que custa nova, 720, 800 reais. 720 a 800 reais. O cara nos Estados Unidos pagou $250. $250 pelo preço de hoje, se você chutar aí a mais de R$5, vamos chutar R$5, né? $250 são R$1.250. É mais do que ela custa aqui no Brasil. Então eu fico imaginando se de fato essa guitarra que vai para lá é da mesma qualidade da que vem para cá. Mas se for a mesma guitarra, que eu acho bem provável que tenha pelo menos os mesmos captadores, é elétrica, certo? E uma coisa que talvez seja diferente seja ponte, tarraxa, nut, essas coisas são interessantes. O pessoal entra em fórum de discussão na internet. Captador do braço. O pessoal entra nos fóruns na internet e diz que o que interessa da guitarra é o captador. Tem até um cara sensacional no YouTube, que é o Renatinho Staus, fazendo vídeo com guitarras, demonstrando que a diferença de som delas é muito pequena. E acho mais interessante para mim são os vídeos que ele compara guitarras de valores diferentes. Porque assim, por mais que o som seja muito semelhante e às vezes indistinguível numa gravação para uma pessoa não treinada, você tem outras diferenças. Todas as diferenças do instrumento estão incorporadas em qual é o produto final, certo? Todas as diferenças do instrumento. O preço não necessariamente incorpora no produto final, mas não é só por causa da marca que você está pagando o preço, tudo bem? Estou com 3 guitarras diferentes aqui, elas são diferentes em vários aspectos, tá? Temos que falar da qualidade dos trastes da guitarra. Quando você compra uma guitarra que vem com trastes melhores, a probabilidade de você ter que trocar esses trastes porque eles estão desalinhados de forma que você não tenha que fazer manutenção neles é menor, tudo bem? Não significa que você vai comprar uma guitarra nova de valor mais alto, você não vai ter que fazer manutenção nos trastes. Essa aqui é uma Telecaster deliciosa de tocar, CS3, que eu comprei na loja. Como ela é de parede, provavelmente é o motivo de eu ter que fazer manutenção nos trastes dela, porque ela é uma guitarra que tem um monte de deformidade nos trastes. Provavelmente de todo mundo ir lá e tocar o...
lá e toca o mesmo riff na guitarra, né? Enfim, você está comprando uma guitarra mais barata, então você provavelmente vai ter trastes que não são da melhor qualidade ou não estão alinhados da melhor forma, que o luthier pode resolver para você numa visita para uma regulagem. Ele vai medir os trastes, vai ver se eles estão alinhados e fazer o alinhamento deles caso seja necessário, e é bem provável que vai te cobrar a parte, certo? Porque não faz parte do mesmo, para muitos luthiers, não faz parte do mesmo pacote que você está comprando quando você pede para ele fazer a regulagem, que é basicamente ele vai ver se o nut está cortado corretamente, certo? Então, faz diferença se você vai comprar uma guitarra mais barata, você vai ter um nut porcaria de plástico, tudo bem? O nut que veio nessa guitarra aqui era de plástico, foi o luthier que regulou ela que fez um nut de osso e colocou nela, tá? Provavelmente você vai ter tarraxas que não seguram tão bem a afinação. Ponte, honestamente, vamos falar de uma guitarra barata como essa aqui, porque se você for falar de preço, uma guitarra vai custar menos de R$1.000, ou de R$1.000 a R$5.000, ou mais de R$5.000, certo? Eu considero que uma guitarra cara seja uma guitarra mais de R$5.000. Você está investindo um valor muito alto, entendeu? Se você for considerar que um profissional que vai trabalhar com instrumento pode gastar entre R$1.000 e R$5.000 no instrumento, que ele vai estar numa margem que ele vai ter retorno, porque ele vai ter outros gastos com a profissão, e aí provavelmente impedem ele de trabalhar com um valor acima de R$5.000. Mas, e aí tem os instrumentos que não são para uso profissional, ou que são para uso profissional por tempo limitado, ou com gastos adicionais, que são esses de menos de R$1.000, né? Muita gente fala para trocar os captadores. Primeira coisa é fazer, trocar o captador. Não troque o captador da sua guitarra, a não ser que ele tenha que ser trocado. Tá? Não adianta você pegar o instrumento. Por que você tem que trocar o captador da guitarra? Não, olha só, eu quero uma guitarra com som de humbucker. Quero uma guitarra com som de humbucker. Vou trocar o som da minha guitarra. Então tudo bem, eu tenho uma guitarra com 2 5 cores, eu quero trocar ela por 2 humbucker. Ok, você vai fazer lá a cirurgia da guitarra, você vai trocar os 2 captadores da guitarra. Ok, não, eu quero melhorar o som dela. Então vamos começar falando de outra coisa. Primeira coisa que interessa para o som. O que interessa para o som é o músico. Você sabe aquilo que você está tocando, quais são as notas que você está tocando, qual é o seu interesse, qual a sua intenção musical quando você vai tocar no seu instrumento. Tudo bem? Agora, se você quer falar da qualidade do som, em segundo lugar você vai falar do falante que você está usando. Direto para o falante. Porque o falante, ele é exatamente aquele que vai entregar para você o resultado final do som. Não, eu não estou usando falante, eu estou com a guitarra tocada direto num aparelho eletrônico ligado na entrada do meu computador. Então, ok, então você vai falar da qualidade do seu conversor digital, da sua placa de som. Qual é a qualidade do seu aparelho, entendeu? Então você está pensando no aparelho que está recebendo esse som. O microfone é muito importante? O microfone é muito importante, mas o seu microfone tem problema? O seu captador tem problema? O seu captador está muito chiado, ou você liga ele com distorção e ele faz um barulho infernal. Aí, de repente, você talvez devesse considerar trocar esse captador para um captador melhor, né? Acostumado a tocar nesse volume tão alto aqui nesse quarto. Estou fazendo isso pela gravação que está sendo com o celular. Você vai trocar o captador? Não precisa você trocar o captador da guitarra. Se você gostou do som da guitarra, você comprou a guitarra porque você gostou do som dela, não precisa você trocar o captador da guitarra, porque vai ser dor de cabeça, você vai gastar um dinheiro a mais, que provavelmente você poderia estar investindo num próximo instrumento quando você superasse os limites desse instrumento que você comprou. Por que eu estou falando isso? Bom, muita gente compra uma guitarra barata, primeira guitarra, uma Memphis, uma guitarra... A minha foi essa, tudo bem? Mas tem outras, eu não devia ficar citando marcas talvez, mas guitarra Memphis está lá e o cara quer trocar os captadores dela
porque vai melhorar o som da guitarra. De repente, se você realmente quer ficar com essa guitarra, porque você gostou dela, tá? Vale a pena você trocar outras coisas nela antes de trocar o captador, o nut, as tarraxas, a ponte. E aí os captadores elétrica. E aí você ficou o quê? Você ficou com a madeira da guitarra, com aqueles trastes que... Ou seja, o que eu estou querendo dizer? De repente, com o valor que você investiria fazer upgrade na sua guitarra, você investiria em comprar uma nova guitarra e vender a sua guitarra, ou ficar com ela, conforme a recomendação do Érico Malagoli, né? Então, ficar com essa guitarra, comprar uma nova guitarra de um valor um pouco mais alto, onde você tivesse as características que você deseja. Não acho recomendável a pessoa comprar a guitarra para trocar os captadores. Por exemplo, essa aqui é uma guitarra Telecaster que tem aqui dentro um buraco do captador feito para receber o humbucker, aqui e aqui. Então a pessoa vai e compra essa guitarra aqui porque ela quer transformar ela numa guitarra com 2 humbuckers. Aí junta o preço que ela vai pagar no instrumento, o preço que ela vai pagar nos 2 captadores, o preço que ela vai pagar na ponte nova que ela vai ter que colocar, o preço que ela vai pagar em tudo para fazer o serviço. Valeu a pena? Honestamente, você poderia ter usado o mesmo valor para comprar a guitarra melhor que viesse com os captadores na configuração que você deseja. Mesmo que seja só para trocar o captador por um captador de qualidade melhor, porque provavelmente quando você juntar o preço total do captador que você vai pagar junto com o preço do instrumento que você já tem, você vai ter um instrumento de um valor um pouco maior, mas que tem o nut melhor, a tarraxa melhor, a ponte melhor, a elétrica melhor. Quando você liga ele no seu aparelho de som, você não escuta ruído. Agora, há divergências. Eu estou com essas 3 Telecasters aqui, pensando numa disputa honesta entre 3 instrumentos que têm valores diferentes, por mais que eu tenha pago valores semelhantes. Essa aqui eu troquei essa guitarra aqui numa Tajima 61 que eu tinha, que é uma estilo Jazzmaster, tá? E na verdade essa 61 veio numa troca por uma Stratocaster Squier California que eu tinha. Eu troquei numa Jazzmaster, tipo Jazzmaster 61. Eu não gostei muito dela, mas a guitarra é boa, é levinha, tá? Eu não gostei muito do som dela, tá? Então troquei a guitarra nessa Telecaster, que eu gosto muito de Telecaster. Troquei o escudo porque eu acho mais bonito ela com o escudo preto, mas ela me custou nada na troca. Essa aqui eu paguei 1.400 e a outra eu paguei 1.400 também. Não é o valor que elas custam no mercado, aí você pode ver online. A JetBlue você encontra mais... A JetBlue, a 484 você encontra mais caro que isso. Ok. Honestamente, do som é a mesma coisa? No som é a mesma coisa. No som é a mesma coisa. Você tocar aqui um Mi menor em uma delas, Mi menor 7, Mi menor 7, você vai encontrar um som de qualidade semelhante. O som é o mesmo? Não é o mesmo. Os 3 captadores do braço dessas guitarras aqui são totalmente diferentes de sonoridade. A primeira vez que eu liguei essa guitarra aqui, eu não gostei do captador do braço. Depois eu fui me acostumando, entendendo com a sonoridade dele. Tem uma coisa que fala o Tom Morello numa entrevista dele com o Premier Guitar, Rig Rundown, em que ele diz o seguinte, que ele tem a guitarra, que ele trocou os captadores dela múltiplas vezes, ela foi toda trocada, braço, no final sobrou só o corpo da guitarra com tudo diferente. E ele diz que ele se arrepende bastante de ter feito muitas dessas medidas, porque na verdade só trouxeram mais frustração nele com o instrumento, e ele deveria ter simplesmente abraçado aquela guitarra com a sonoridade que ela tinha, que dava para ele, e fazer a música dele da forma com o som que ela tinha, certo? Pra gente encerrar o assunto guitarra. Guitarra só vale a pena você trocar de
de guitarra por uma guitarra diferente, por uma guitarra melhor, se você estiver extrapolando os limites que essa guitarra esteja te dando ou estiver buscando a sonoridade diferente, tudo bem? No caso, tem inconvenientes, tudo bem, que vão fazer você precisar trocar de guitarra. Por exemplo, você leva essa guitarra para o luthier e essa guitarra tem os trastes completamente acabados, tá bom? Às vezes, um serviço de troca de trastes vai custar mais do que o valor total do instrumento. Então você pega esse dinheiro que você trocaria os trastes, você compra um instrumento novo com os trastes novos, que não significa que você não vai ter que fazer alinhamento neles, mas pelo menos que eles estejam novos. Tudo bem? Outros inconvenientes podem fazer você ter que trocar de guitarra, quebrou o braço, entendeu? Ou algo parecido, que faz com que ele tenha um valor. Ou mesmo que os captadores sejam danificados, tá? Às vezes o valor da guitarra não cobre o valor do captador. Você vai comprar um captador e você vai... Ou não, você pode comprar um captador bem barato, desde no LX, e você encontra, você coloca lá e acabou, né? Certo? Às vezes você compra uma guitarra por R$100, tira o captador dela e coloca na sua guitarra e está resolvido, tá? Para a gente terminar o assunto guitarra e entrar no outro assunto, que é amplificador, pedais, não sei o que, eu acho que isso fica para outro momento, mas acho que é muito importante a gente pensar o seguinte: o pessoal quer tirar som do artista que quer imitar, certo? Isso não é possível. Não é possível por inúmeras condições, mesmo que você tenha a mesma aparelhagem desse artista que você quer imitar. Não é possível você tirar o som do seu artista que você quer imitar, mas é possível você emular esse som nas condições que você tem. Tudo bem? Como isso me parece que é o desejo da maior parte das pessoas, tá? E também me parece que, além de ser o desejo da maior parte das pessoas, é um bom método de se aprender guitarra, não necessariamente porque você precisa emular o som das outras pessoas, mas porque aprender a equalizar o seu instrumento a partir do som que você escuta da guitarra de outros, certo? Facilita você entender como é que você vai tirar o seu próprio som, tá bom? Conhecer as variações tonais, certo? As variações de sonoridade que surgem quando você modifica a equalização. Tá? Então, para falar disso, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte: se você vai tocar dentro do seu quarto, você não quer incomodar as outras pessoas, compra um amplificador pequeno, de preferência com saída para fone de ouvido. Qual amplificador é melhor? Não interessa, interessa o amplificador que você consegue pagar, entendeu? Eu tenho em casa um Meteoro de 20 watts, que é o MG10, serve para eu tirar um sonzinho se eu quiser levar na rua ou se eu quiser tirar um sonzinho em casa dentro de uma estrutura dessa. E eu tenho um Boss Katana, que é um amplificador que me serve para inúmeras situações, principalmente tocar na minha casa, que é onde eu mais gosto de tirar meu som e onde eu vou estudar, é onde eu vou equalizar a minha guitarra sem precisar de pedais ou outras coisas para tirar o meu som. Mas se eu quero tirar um som, eu quero estudar guitarra, entender sonoridades diferentes, entender diferentes distorções, não adianta tirar uma de que eu vou ser purista analógico e ficar comprando pedais, tudo bem? A não ser que você compre lá no Mercado Livre os pedais do Adriano Engel, de lata de sardinha. Demorei anos para comprar esse pedal aqui, cara, custou R$100 e poucos ou R$100, e é um pedal Hatch que é excelente, tira todo tipo de som e me deixa muito satisfeito. Tem ruído pra cacete, é sujo pra caramba, mas é um pedal de distorção, cara, pesadão, entendeu? Há muitos anos atrás, o primeiro pedal de distorção que eu comprei foi esse aqui, ó. Custou R$50 e é um overdrive. Ele entra nesse amplificador aqui e dá um somzão. Só que o que acontece? Eu preciso saber no amplificador dosar ali quais são as frequências. E aí o segundo ensinamento muito importante sobre guitarra, para além de que o que interessa ao músico, é que o timbre está no ouvido. O pessoal vem dizendo aí que o timbre está nos dedos. É maravilhoso isso, já é uma grande evolução para você entender que não é o equipamento que interessa, mas a forma como você toca. Mas o timbre está no ouvido, que é qual a resposta que você tem, as frequências que você escuta e como que você equaliza, como que você sonoriza o teu instrumento junto dos outros. Eu vou sonorizar um instrumento maravilhoso para entender isso. Derek Trucks, quer entender o que é sonorização de guitarra? Vai escutar o Derek Trucks tocando no Tedeschi Trucks Band. A guitarra dele
maravilhosamente equalizada com a voz da cantora, certo? Então você tem uma equalização que responde a uma necessidade, tá? Melhor equipamento para você fazer isso saindo do zero, tentando aprender um instrumento ou já tocando com banda e tendo que aprender sonoridades diferentes em ambientes diferentes. Pedaleira. Pedaleira. Não adianta você achar que você vai comprar um amp bom e vai carregar para tudo quanto é lugar, a não ser que você tenha recurso para fazer isso. Não adianta você achar que você vai comprar um set de pedais que você bote em qualquer amp e dê tudo certo. Não adianta que você também achar que você vai ter uma pedaleira e que você vai botar em qualquer lugar e vai dar tudo certo, né? Até porque isso depende das características do ambiente que você vai tocar, onde você vai tocar, para quem você vai tocar, com quem você vai tocar e o que você vai tocar, tá? No caso, o que eu acho que é interessante das pedaleiras? Você conhecer sonoridades clássicas e tentar equalizar ela para reproduzir essa sonoridade clássica com o seu instrumento. Então, escutar no YouTube uma guitarra Telecaster, num Fender Deluxe e tentar tirar o som desse Fender Deluxe na simulação do Fender Deluxe da sua pedaleira. A minha pedaleira não tem isso. Tudo bem, escuta a sonoridade clássica da guitarra, a sonoridade das guitarras que você escuta numa gravação, tá? Escuta lá o Jeff Beck tocando guitarra e estuda o som que ele está tirando. Eu acho que, obviamente, você não vai conseguir tirar o som do Jeff Beck em uma hora, em uma semana. Talvez demore anos você tirar o som do Jeff Beck, talvez eu nunca tire o som do cara, porque é intirável, tá? O Faísca mostrando pra gente todas as coisas que ele aprendeu do Jeff Beck e mostrando que é isso, né? É impossível você soar como outro cara que é o seu ídolo, né? Mas pra gente entrar discretamente nesse assunto aí, porque pedaleiras, tá? Porque sai mais barato. Sai mais barato. Você não acredite que um aparelho, só porque ele é antigo, ele está ultrapassado. Isso não existe. Você pode ter o guitarrista ultrapassado, entendeu? Você pode ter o cara que parou no tempo, entendeu? Tem aquele equipamento e só consegue tirar aquele som, porque ele não estuda a sonoridade do instrumento para tentar evoluir aquilo que ele tá utilizando. Em segundo lugar, porque existe uma combinação possível entre distintos aparelhos, de gerações diferentes, tá? E dependendo da condição em que você estiver, é possível combinar aparelhos de gerações diferentes para tirar som. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com um V-Amp, que é antigo a beça, tá? Não é antigo a beça, mas já tem aí mais de seus 15 anos, tá bom? Junto com, ligado no loop do Muir, que é um head truck, é um pedal que tem distorções analógicas e equipamentos de efeitos digitais, né? E isso no amplificador, tá bom? Tô só com o reverb ligado e o amp está selecionado pelo V-Amp aqui, certo? Mas agora eu liguei um boost de volume. Muita gente reclama que não tira o som que quer na guitarra, mas não sabe trabalhar com ela. Vamos aqui, ó. Eu quero equalizar para tirar um som específico mais grave e eu estou trabalhando com os dois captadores na posição do meio. E aí, tom e volume trabalham
simultaneamente, tá bom? À medida em que eu aumento o volume da minha guitarra, eu posso fechar o meu tom mais para ter um som menos agudo, menos irritante no ouvido, tá bom? Não adianta você trabalhar com o tom aberto o tempo todo e ficar só trabalhando no volume, que você vai chegar no máximo e vai ter um som super agudo que você não controla, principalmente quando você colocar a distorção. Aliás, é um aviso aí, né, que é tirar um sonzão, sonoridade clássica, né? Distorção com volume no máximo, tá? E o botão de tom quase no mínimo. Quase no mínimo, tá bom? E o captador que você quiser, né? Acho que a distorção aí é trabalho para outro momento. Enfim, falamos um bocado sobre equipamento. Acho que precisa, não é suficiente falar inúmeras vezes. O que interessa é o músico. Tá tocando o quê? Tá tocando com quem? Tá tocando para quem? Tá tocando aonde? Tá? Se você vai tocar dentro do seu quarto, não interessa você gastar uma tonelada de dinheiro com equipamento e não estudar. Agora, não adianta também você tentar fazer uma ida para um cenário profissional, por exemplo, tocar na sua igreja, certo? Tocar na sua escola, tocar com a sua banda profissionalmente e não fazer um upgrade necessário para você não ter problemas, certo? Você vai tocar com a galera num ambiente maior, você vai precisar de uma aparelhagem mínima para te fazer a sonorização do seu trabalho, tá bom? Guitarrinha, tá? Equipamentos, ok? E aí, é claro, se você quer utilizar uma guitarra de R$300, que você botou os captadores nela diferente, porque alguém te disse que trocar os captadores resolve o problema, e você não estudou a sonoridade da guitarra, provavelmente você vai encontrar problemas que não resolve com apenas compra, entendeu? Valeu? Tudo de bom para vocês, alegria. É isso aí. Protejam-se, tá bom? Coronavírus é verdade, mata mesmo. E não é apenas a gente fazer o suficiente para a gente se proteger, agir com respeito com relação à necessidade das outras pessoas também. Valeu? Tudo de bom, alegria.